Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema José, fé em meio às injustiças. Nós vamos analisar que muitas crises José viveu, mas em todas elas Deus estava lhe acompanhando, Deus estava lhe ajudando. E fica para nós a mensagem: qualquer dificuldade que você venha a passar, você não se desespere. Existe um Deus que te assiste e que te ajuda a superar as crises. Ok? A lição está baseada no texto áureo, Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Então nós vamos entender aqui que o Senhor nunca abandonou José e o Senhor não abandona os seus filhos. Verdade prática, no enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. Uma das coisas que a gente viu que estava na vida de José foi a paciência e a perseverança em confiar em Deus. Lá na frente, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus. Então notem que ele tinha temor de Deus e não desistiu de crer no Senhor. Então é uma virtude que nós vimos na vida de José. Mesmo em meio a tantos problemas, ele tinha paciência, esperou em Deus e não negou a sua fé. Então nós vamos aprender com José a perseverar diante do Senhor. A primeira parte da lição, ela tem 3 partes. Antes ainda, leitura bíblica em classe, para quem nos acompanha pela rádio, porque os irmãos pegam nossa videoaula e transmitem o áudio via rádio, Gênesis 37, versículo 1 ao 11. Então aqui você vai ver a história que aborda acerca de José e toda a situação que lhe envolveu, um momento de crise e também de superação. Gênesis 37, 1 ao 11. A primeira parte da lição nos diz 2 sonhos e muitas crises. A segunda parte, a crise da cova e da escravidão. E a terceira parte, sabedoria para administrar crise. A primeira parte nos diz assim, primeiro tópico, 2 sonhos e muitas crises. Subtópico 1, a família de José. Subtópico 1, a família de José. Ponto de destaque, havia alguns conflitos na família de José. Então é bem verdade que já era uma família que tinha conflitos. José cresceu num ambiente de conflitos. Subsídio teológico, Israel, Jacó, amava mais a José. Olha só, o mesmo tipo de favoritismo que Rebeca e Isaac tinham demonstrado no tocante a Jacó e Esaú. Já havia um certo desejo por parte da mãe, Rebeca, em relação a ter visto na vida de Jacó que ele tinha desejo de substituir o ministério sacerdotal do pai, coisa que Esaú não tinha. Até hoje tem pessoas que não entendem por que Esaú perdeu a bênção. Porque ele não tinha desejo de substituir o ministério sacerdotal patriarcal. Naquela época o sistema era patriarcal, o patriarca era o sacerdote da família. Então o primogênito deveria assumir esta posição. Esaú não tinha interesse por isso e Jacó tinha. A mãe viu em Jacó que ele tinha o desejo de ter experiências com Deus, de ser um transmissor da voz de Deus, um intercessor por parte de Deus. Então já havia um certo favoritismo de Rebeca para com Jacó. O favoritismo dos pais sempre cria males. Aqui fica um exemplo e um alerta. Quando José foi levado para o Egito, então o favoritismo de Jacó foi transferido para Benjamim. Note que Jacó ele tinha um favoritismo em relação a José. Não é de se estranhar, porque José era filho da esposa que Jacó amava, Raquel. Ele amava. Raquel era estéril. Interessante que a glória ela realmente pertence a Deus. Sara era estéril. Raquel ela era estéril. Então nós vemos que a Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. As 3 mulheres eram estéreis. E o Senhor então foi glorificado porque ele abria a madre delas com um milagre, abençoando o ventre delas, o útero, e elas conseguiam então gerar.
Então a glória de Deus. Mas como Jacó amava Raquel e ela não tinha filhos, e quando ela deu à luz a José, então é claro que ele passou. Nós vemos o trabalhar de Deus aí, mas ele passou a favorecer José com uma atenção especial. Nós sabemos das 4 mulheres que ele teve filhos, a lição ela aborda aqui, Leia, Bila, Zilpa e Raquel. Leia, Bila, Zilpa e Raquel geraram as 12 tribos. Então Jacó, ele amava Raquel. E José, filho de Raquel, foi favorecido. Só que esse favoritismo, ele criou males. Hoje, com a revelação muito mais aperfeiçoada, nós temos aí um senso de prudência e vigilância maior. Nós sabemos que isso prejudica o bom relacionamento da família. Naquela época era um pouco diferente. Eles já tinham assim uma visão um pouco mais fechada. Tem privilégios o primogênito, tem privilégios o filho da esposa amada, não da concubina e etc. Viu o que aconteceu com Sara e Agar? Então, Ismael, filho de Agar, quando nasceu Isaac, Sara menosprezou Agar, menosprezou Ismael. E aí, então, naquela época tinha essa visão, era cultural. Então, favorece o primogênito, favorece o filho da esposa amada, só que eles não tinham muita preocupação com as consequências que isso iria gerar no relacionamento entre os irmãos, que para José foi drástica. Não foi Deus que fez com que houvesse toda aquela perseguição, não. É que em meio àquela perseguição, Deus estava acompanhando José e foi com ele. Ok? José e Benjamim eram naturalmente favorecidos, pois eram os filhos únicos da muito amada esposa Raquel, que também já havia falecido, né? Depois que Deus exaltou José, Raquel nem viu. Tem uma nota aqui que eu quero falar acerca do sol, a lua se curvar, né? Ali fala de toda a família, mas nós sabemos que Raquel não viu José ser exaltado. Filho da sua velhice, além de ele ser filho de Raquel, era o filho da velhice. Era filho da sua esposa favorita Raquel, gerado quando ele já estava com 91 anos de idade. Então Jacó tinha 91 anos de idade quando José nasceu. Jacó tinha esperado por 27 anos um filho da sua esposa amada Raquel. Assim, quando José nasceu, isso constituiu um acontecimento especial para Jacó, conforme Gênesis 30, do 22 ao 24. Aplicação. Jacó tinha um carinho especial por José, porém, seus irmãos não entenderam isso e passaram a prejudicá-lo. Devemos tomar cuidado com o favoritismo. Então aqui José enfrentou uma crise devido à inveja dos seus irmãos, mas em parte isso foi provocado pelo favoritismo que ele recebeu do pai. Devemos tomar muito cuidado. E como eu disse aqui, Deus, ele estava junto, tornou aquele mal em bem. Nós não podemos se enganar e achar que foi Deus que produziu todo o mal. Deus não produz o mal. Alguém diz assim, não, mas tudo que aconteceu foi o trabalhar de Deus. Tudo é o trabalhar de Deus. Não. Em Deus não há sombra de variação. Deus é luz. Deus não produz o mal. Há um texto na Bíblia que diz, eu fiz o mal e o bem. Não é que Deus fez o mal e produz o mal, quando a Bíblia fala sobre isso. É que Deus permitiu todas as coisas. Ele é soberano para permitir o bem, fazer o bem, permitir o mal. Deixar o mal atuar, a Bíblia diz que ele entrega a operação do erro. Deus deixa acontecer. Mas a Bíblia diz que em meio às provas, ele dá o escape. Então ele estava junto com José. Ok? Vamos para frente. Tópico 2, a inveja dos irmãos de José. Nós estamos vendo aqui as crises que José viveu e as causas dessas crises. Isso serve de lição para nós nos dias de hoje. Tem famílias por aí que estão sofrendo porque não vigiaram em relação à questão do favoritismo. Devemos tomar muito cuidado. Tá? Às vezes tem pessoas que dizem assim, acho que não precisaria falar disso, é algo muito simples. Não, irmão, você não faz ideia do número de famílias que pode estar passando por esse tipo de crise. É muito importante mencionar, sim, este assunto. Inveja dos irmãos de José, isso acontece. Nós trabalhamos com famílias já há alguns anos, quase 20 anos trabalhando com famílias. E nós já vimos favoritismo ainda nos dias de hoje. Principalmente, às vezes, os pais não vigiam, o pai favorece um, a mãe favorece o outro, os irmãos crescem em desavença, tem que tomar muito cuidado. Ponto de destaque. Um dos problemas na família de José era a inveja. Além de ter o favoritismo por parte dos pais,
Deus permitiu aquilo e estava junto para ajudar José, não foi Deus que criou aquilo, mas além de haver favoritismo, tinha inveja, e havia razões para isto. Foi dado razões para que os irmãos dele invejassem. Olha só, subsídio teológico. Outros pensam, eu só quero aqui abrir um parênteses, dizer para os irmãos, que nós aqui elaboramos os slides, tá, com uma pesquisa bem conclusiva. Então nós elaboramos aqui, fizemos as nossas pesquisas, e eu escrevo aqui, porque às vezes alguém pode pensar assim, irmãos, e eu não quero assim deixar essa imagem, alguém pode pensar assim, é muito fácil você copiar e colar, não. Eu não sou muito a favor do plágio. Então às vezes eu pego referência, eu cito da onde eu tiro, mas ponto de destaque, aplicação, inclusive alguns parágrafos de subsídio teológico, são todas conclusões que nós elaboramos. Tá? Então você pode ficar bem seguro, nós temos uma base aqui e uma conclusão exata acerca da ênfase dos textos. Subsídio teológico. Outros pensam, presta atenção, que a túnica que José recebeu, porque havia um favoritismo, os irmãos sabem que ele recebeu uma roupa especial do seu pai. Tá? Isso produziu muito mais inveja no coração dos seus irmãos. Agora preste atenção aqui, um comentário acerca da túnica. Muitos pensam que essa túnica era mais do que uma peça especial do vestuário de José. Pois conforme explicam os sábios, Jacó tê-la-ia dado a José como emblema do ofício sacerdotal, que José estaria destinado a exercer na família. Ou seja, alguns historiadores e rabinos acreditam que Jacó tinha o desejo de que José fosse o sacerdote patriarcal da família. Porque José era o primogênito da esposa amada, não o primogênito das concubinas, da esposa amada, por quem ele trabalhou e lutou para se casar, que era Raquel. Nós sabemos que lá na frente, José daí foi vendido, saiu da presença do seu pai, Rubem, que era o primogênito, perdeu a primogenitura porque cometeu incesto, e o próprio Jacó lançou isso no rosto de Rubem, e Judá foi escolhido. O próprio Jacó diz que Judá seria exaltado entre os seus irmãos. Então Judá acabou recebendo esse ofício. Mas se José estivesse ao lado de Jacó todos os dias da sua vida, alguns rabinos acreditam que José seria, por parte de Jacó, o sacerdote patriarcal daquele clã. Então vejam bem, talvez ele tenha assumido tal papel no coração de Jacó, que era a esperança de oficializar esse cargo na vida de José. Talvez Jacó pensasse isso porque amava José por ser filho de Raquel. Nós sabemos que o Rubem, primogênito de Jacó, havia sido desqualificado como primogênito por ter mantido relações sexuais com Bila, que era uma concubina de Jacó. E se ele fez isso, a Bíblia fala que ele fez, já podemos ver aqui o nível espiritual de Rubem, que não era dos melhores. Uma das concubinas de Jacó, né, conforme Gênesis 35, 22 e Gênesis 49, 3. Mas essa interpretação também, só por causa disso, né, fica um pouco duvidosa. E que nós sabemos que quem recebeu a primogenitura foi Judá, né, conforme Gênesis 49, 8 e 9. Seja como for, a túnica era uma possessão preciosa, algo que os irmãos de José invejavam nele, por ser um sinal de favoritismo por parte de Jacó. Nós sabemos que existem muitas teorias acerca da túnica, etc, etc, etc. Não vamos aqui gastar muito tempo falando da túnica. Aplicação. José não teve culpa. A questão é essa. Nós estamos falando aqui das crises que José viveu. José não teve culpa de ter sido colocado nele um sinal de destaque. E esse sinal de destaque eu vejo que foi a mão de Deus. Não foi apenas um favoritismo de Jacó. Nós podemos também levar ao extremo e dizer que todas as ações ali eram por parte da carne. Não. Nós vimos e sabemos, até porque José é uma figura de Cristo na tipologia bíblica. Então, José não teve culpa de ter sido colocado nele um sinal de destaque. Presta atenção na aplicação que eu fiz aqui, por parte de Deus, através de seu pai. José, no entanto, deveria também ter vigiado em relação a esse destaque. Devemos redobrar a vigilância em relação aos invejosos que nos rodeiam. Tá? Por que eu estou falando que José poderia ter vigiado mais? Nós vamos ver mais à frente aqui o que aconteceu. José recebeu a túnica,
Ele não teve culpa, foi escolhido, e isso foi um trabalhar de Deus. Porém, em algum momento ele não vigiou, ao ponto da própria Bíblia mostrar que ele foi repreendido por Jacó. Então ele teve um certo orgulho, e ele então passou, depois que ele recebeu essa túnica, daí recebeu os sonhos. Você pode notar que ele, antes de receber a túnica, ele não tinha tido os sonhos. Ele recebe a túnica, teve os sonhos, já sabia da inveja dos seus irmãos e cometeu uma imprudência ao se gabar. Ele não poderia ter se gabado, porque o sonho era muito claro. No mundo antigo havia uma tradição em relação a sonhos. Vou mostrar para os irmãos nos próximos slides. Vamos lá. Os sonhos de José, tópico 3. Ponto de destaque. Os sonhos eram de Deus, mas José deveria ter prudência em relação a esses sonhos. Subsídio teológico. Nós temos que tomar cuidado para não ficar ostentando as coisas que Deus nos concede, para não puxarmos crises e afrontas com as próprias mãos. Tá? Às vezes tem cristãos, irmãos que reclamam, estou sendo perseguido, mas ele mesmo fica provocando a ira dos outros com ostentação. Tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que José ficava ostentando, mas na ingenuidade ele não vigiou e acabou provocando ainda mais a ira dos seus irmãos. Presta atenção que você vai entender. Subsídio teológico. O sonho e a reprimenda, conforme Gênesis 37:10. O que diz lá? Nós já vamos ler. José estava excitado com o seu sonho e não conseguiu evitar de contá-lo a seu pai e a seus irmãos. O próprio Jacó, apesar de ser homem que já tinha recebido muitas experiências espirituais com Deus, incluindo sonhos muito significativos, repreendeu José por sua aparente arrogância. São os teólogos que dizem isso aqui. Mas, pelo menos, Jacó foi suficientemente sábio para reter no coração o episódio inteiro. O Dr. Champ comenta isso aqui. Então, José não vigiou. Mas Jacó repreendeu José, porque ele estava sendo um pouco arrogante, audacioso, mas porém considerou. Os irmãos de José, claro, não consideraram nada, só se enfureceram. Não acreditaram, mas a Bíblia diz que Jacó considerou. Mas pelo menos Jacó foi suficientemente sábio para reter no coração o episódio inteiro, levando-o a sério e buscando alguma forma de conhecimento intuitivo, discernimento, sobre o que esses sonhos de José estavam projetando. Para os irmãos terem uma ideia em relação a discernimento, no mundo antigo era difícil para eles terem discernimento, porque o Espírito Santo usava eles, mas não habitava. Nenhum ser humano, antes de Cristo, tinha o Espírito Santo habitando constantemente neles. As manifestações do Espírito eram momentâneas. O Espírito usava e se retirava. Somente quando Cristo disse, o Espírito me ungiu e está sobre mim. A partir de Cristo, o Espírito Santo, esse está ali, é permanência. O Espírito Santo permaneceu para não sair. Então, para eles ter discernimento das coisas espirituais no Antigo Testamento, não era tão fácil assim. Então, para você ter uma ideia sobre discernimento, Daniel foi o primeiro no mundo antigo a falar sobre ressurreição. Antes de Daniel, isso aproximadamente quase 600 anos antes de Cristo, quase 550 anos antes de Cristo, ninguém tinha falado ainda de ressurreição. Então você vê como o nível de discernimento no Antigo Testamento era pequeno. E Jacó tentava buscar entender tudo aquilo, mas ele considerou. Aqui, vejam bem, Jacó já tinha tido muitos importantes sonhos espirituais para desprezar os sonhos de José, ele não ia desprezar. Uma coisa interessante sobre os símbolos é que naquela época os irmãos de José sabiam, presta atenção, um dado cultural. Eu gosto de trazer informações históricas aqui. Os irmãos de José, a família de José, sabiam que nas religiões pagãs que havia ao redor deles, o sol era visto como Deus Pai e a lua vista como a deusa Mãe. Também sonhar com estrelas significava sonhar com povos, com multidões. No mundo antigo era comum a prática de interpretar sonhos. Eles tinham essa prática. Dessa forma, é tanto que os reis tinham os videntes, que trabalhavam especificamente em favor de interpretar sonhos. Era a profissão de alguns videntes. Dessa forma, nesse quesito, José se deu muito bem, Daniel se deu muito bem, né?
Foi graças à interpretação de sonho que os servos de Deus era dom de Deus, né? Que Deus então exaltou José. Dessa forma, os irmãos de José souberam na hora a interpretação de que todas as suas famílias serviriam a José. Apesar de sabermos que sua Raquel e Leia não ouviram, sua mãe, né, Raquel, e também a concubina Leia, que ajudava a criar, não ouviram ser exaltado no Egito. Nós sabemos ali quando ele diz o sol e a lua e as estrelas se curvaram perante o meu feixe, perante mim, eles entenderam, né? Toda a família. Então, às vezes, tem sonhos que alguns detalhezinhos não significa que vai ter um cumprimento total. Então, ali mostrava que era toda a família, mas nós sabemos que Raquel não viu a exaltação e nem se curvou, né, perante José. Isso aconteceu, mas presta atenção, apenas como exemplo. Existe um livro entre os judeus chamado de Midrash, que significa pesquisar a fundo, extrair profundamente o significado. Eles dizem assim, ó, apenas como exemplo, entre os Midrash de José, temos o que fala sobre a túnica. Os rabinos comentam sobre essa túnica, que ele havia ganhado de seu pai, presta atenção, e que esta túnica seria o símbolo do orgulho de José. Nós estamos falando aqui dos sonhos de José. Além de ele ser favorito do seu pai, ganhou a túnica, teve esses sonhos, ele não vigiou, se exaltou. Provocou mais a ira dos seus irmãos ainda. Ao ponto de, em Gênesis 37:10, e contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. E disse, que sonho é este que sonhaste? A questão não era nem o sonho. O texto aqui expressa a postura. Isso é jeito de se gabar perante nós, perante os teus irmãos? Isso é jeito de ficar se exaltando? Não é lícito fazer isso. Era o que Jacó estava tentando falar. Porventura, viremos eu, tua mãe, teus irmãos, inclinar-se perante ti em terra? Jacó, apesar de considerar, não gostou da postura de José, de ter ficado vigilante. Presta atenção. Os rabinos dizem assim, no entanto, enquanto era símbolo do orgulho de José, fazendo com que se sentisse superior aos seus irmãos. No entanto, enquanto vestisse a túnica de orgulho, não poderia cumprir corretamente os desígnios de Deus. E despertaria ciúmes em seus irmãos. Portanto, olha que interessante aqui a definição dos rabinos. Portanto, somente quando José é despido para ser jogado ao poço, era despido de todo o seu orgulho. Poderia, então, sem orgulho, seguir os caminhos de Deus como o menor dos homens, mas maior para Deus. Por esse mesmo Midrash, que são as explicações a fundo dos textos, se explica que a túnica sim morreu, enquanto José viveu, pois ela se encheu de sangue como desculpa de que José estava morto. E o próprio texto fala, os irmãos disseram, depois para Jacó, José morreu. E aquele José orgulhoso mesmo, havia morrido. E quando o José é orgulhoso, não que ele era orgulhoso, mas um José que em dado momento se orgulhou, aquele orgulho morreu, e aí então nasceu um homem para os desígnios de Deus se cumprir na sua vida. Muito lindo isso aqui. Ele se encheu de sangue como desculpa de que José estava morto. Aplicação. Devemos tomar cuidado com a ostentação, para evitarmos que seja despertada a ira em quem está ao nosso redor. Aí você vai evitar um monte de crise. Porque o que tem de gente sofrendo perseguição, sofrendo ira das pessoas que estão em volta, mas muitas das vezes ele ostenta, ele provoca, ele se exalta, ele se gaba. Então, a receita é não se gabar, não se orgulhar e não se exaltar. Ok? Vamos para frente. A crise da cova e da escravidão. Então, só para relembrar a primeira parte, ele sofreu essa crise, em partes foi vítima, né, do favoritismo dos seus pais, sofreu a inveja, sofreu a perseguição dos seus irmãos e sofreu então uma situação terrível de ter sido injustamente. Acredita-se que ele foi espancado, surrado, zombado, ignorado, humilhado, amarrado, lançado a um poço, né, que era só de lama, só de pedras e bicho, não tinha água ali, e depois então vendido
Então agora a segunda parte, a crise da cova da escravidão. Mas nós vamos ver que no final de tudo isso, o próprio José disse, Deus transformou o que era mal em coisa boa para a minha vida. Deus estava acompanhando tudo. Primeiro tópico, José é vendido como escravo, Gênesis 37, 27, 28. Ponto de destaque, José foi vítima de extrema maldade. Assim como hoje muitas pessoas são vítimas, sem merecer, de extrema maldade. Subsídio teológico, operação divina. Para os irmãos de José, aquele ato era definitivamente o fim do sonhador e de seus sonhos arrogantes. Na verdade, um comentário do Dr. Champlin, eu extraí do Dr. Champlin isso aqui. Na verdade, porém, tudo aquilo era apenas parte necessária do cumprimento de seus sonhos. O plano não poderia dar certo se José não chegasse ao Egito. Deus trabalhou em meio a tudo aquilo. Não que foi Deus que criou a maldade sobre a vida de José, não interprete mal. O nosso Deus não é mau. Tem irmãos que entraram por essa linha e já tem hoje teólogos que se afastaram do cristianismo dizendo que não vale a pena servir um Deus que é mau. Então tem que tomar muito cuidado. E assim, o que eles tinham planejado para o mal, Deus estava fazendo redundar para o bem. Então note que quem planejou o mal foi os irmãos, que tinham livre-arbítrio e quiseram prejudicar José. E Deus trabalhou, acompanhou José e trabalhou em favor de José para o bem. Exatamente o que José disse muitos anos mais tarde em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Você pode conferir depois, Gênesis 50, versículo 20. Tem um texto aqui que resume toda a história. Vós bem intentastes mal contra mim. Então note que todo o mal que José foi vítima, não foi Deus que criou. Foi eles que fizeram aquele mal. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. O nosso Deus foi maravilhoso, acompanhou José. Esse bem operaria em favor não somente de José, mas também dos seus irmãos e da futura nação de Israel. E também de todas as gentes que estavam no Egito, pois ele era um instrumento nas mãos de Deus para a salvação daquelas pessoas que iriam morrer de fome, de inanição. No Egito já não é fácil o clima, a temperatura, é muito quente. E aí você ainda não ter todas as proteínas, nutrientes, tudo que é necessário para o teu corpo, ficar com fome num calorão daquele, também só com água não vive. O corpo precisa de alimento sólido. Aplicação. Devemos aprender que os planos de Deus não podem serem frustrados. Se continuarmos na presença do Senhor, Ele sempre irá transformar o mal em bem. Então nós devemos aqui entender que virão momentos na nossa vida em que pessoas mal intencionadas tentarão nos colocar em uma cova, numa situação de humilhação. No caso de José foi a escravidão. Então nós não vamos agir na ignorância e perder a fé em Deus. Se permanecermos diante de Deus, nós temos um Deus que está conosco e transforma o mal em bem. O que não pode acontecer é nós querer fazer justiça com as próprias mãos. Toda a história de José, em toda a história de José, você não percebe, ele pode ter errado em dado momento, ele pode não ter vigiado, se exaltado um pouco, o próprio Jacó repreendeu ele, pode. Mas em toda a história de José, você não percebe ele querendo fazer justiça com as próprias mãos. Não sai uma palavra da boca de José em nenhum texto. Você pode ter certeza que chegaria aos ouvidos de Moisés, ou o próprio Deus revelaria a Moisés, se José tivesse tentado fazer justiça com as próprias mãos, falado alguma coisa, se indignado, espraguejado, murmurado. Chegaria ao nosso conhecimento, Deus revelaria a Moisés, ou a comunicação oral chegaria pela tradição, que eles comunicavam de geração em geração, passa o assunto, principalmente entre os judeus. Moisés saberia e escreveria, mas não escreve nada, não aparece nada em relação a José querer fazer justiça com as próprias mãos. Se você confiar no Senhor, mesmo se for alvo de injustiça, Deus vai transformar o mal em bem. Aleluia! É a certeza que nós temos. Tópico 2. José na casa de Potifar. Ponto de destaque. Na casa de Potifar, e a gente vai ver aqui que é crise em cima de crise, irmãos. Olha que José foi um homem que enfrentou crises. Décadas da sua vida. José estava longe de Jacó, na casa de Potifar, José estava longe de Jacó, mas perto de Deus. Aleluia.
Às vezes você pode estar longe de um amigo, longe de um parente, longe de alguém que possa te ajudar. Não se apavore. Você sempre estará perto de Deus, terá Deus próximo de você. Não se apavore. Subsídio teológico. Presta atenção. Venho a ser um homem próspero. O que é isso? Suas circunstâncias difíceis tornavam-se oportunidades. José, nas circunstâncias difíceis, ele, esperando em Deus e sabendo viver essas circunstâncias tornavam-se em oportunidades para ele. E nós vamos ver aqui que Deus abençoava o trabalho das mãos dele. Tem gente que quer o milagre da parte de Deus e não quer trabalhar, não quer fazer, não quer se envolver, não quer fazer a parte dele, não quer tentar superar a situação, enfrentar a situação. Se você enfrentar a situação, trabalhar, fazer alguma coisa, Deus vai fazer prosperar o trabalho da tua mão. Terá bom êxito. Olha só, o texto mostra-nos que José foi um homem do destino. Não que as coisas são predestinadas, mas ele escreveu a sua história. E não apenas um homem de boa herança genética. A Bíblia diz que as mesmas características fisiológicas da sua mãe, que era bela e formosa, a Bíblia usa a mesma expressão para dizer que José também era belo, formoso. O Senhor estava na sua história. Eis a razão pela qual ele prosperava. Claro que nós vimos aí o agir de Deus no trabalho de José. Tá? Se você quiser o agir de Deus, faça a tua parte, trabalhe. Tem pessoas que querem que Deus faça um milagre sem ele fazer nada. Não é assim. Então nós vemos aqui, o Senhor estava na sua história. Eis a razão pela qual ele prosperava, mesmo contra toda a maldade de seus irmãos ou contra a maldade da mulher de Potifar. José vem a tornar-se o mordomo da casa de Potifar, o mordomo. Seu caráter, sua honestidade foram percebidos de imediato. E ele começou a trabalhar para o bem da casa do seu senhor Potifar. O Senhor estava com ele. E ele estava sendo abençoado por Deus naquilo que fazia. O Senhor estava com ele ao ponto de lá na frente ele ser exaltado como primeiro-ministro do Egito. Não apenas ele foi mordomo na casa de Potifar, mas Deus estava escrevendo para ele ser o principal administrador do Egito, de todo o Egito. Olha como vale a pena você esperar em Deus e fazer a tua parte. Deus estava traçando uma história. Como eu disse aqui, Deus estava na história dele. Deus tem uma história traçada para nós e a Bíblia diz que os planos de Deus são planos de paz. Então não pode se desesperar, querer colocar os pés pelas mãos, se precipitar, agir na ignorância, fazer justiça com as próprias... Não. Confie no Senhor, faça a tua parte, Deus está escrevendo uma história para você, como escreveu para José. O Senhor estava com ele. Em várias ocasiões críticas, José, exilado no Egito, ele não dispunha da ajuda de nenhum homem, mas o poder de Deus estava por trás dele e também nele. Esse era o segredo do seu extraordinário sucesso. Os historiadores comentam isso. José era homem que mudava as circunstâncias, longe de ser vítima delas. Ou seja, se entregar para a circunstância negativa não resolve. Como eu li uma frase uma vez, se a tua vida tiver um limão, faça uma limonada. Tente mudar a situação, enfrente ela com sabedoria. Como é que eu posso contornar? O ser humano é adaptável. O ser humano é adaptável. Eu estava lendo um livro sobre um judeu na Segunda Guerra. Ele via todos os seus irmãos serem mortos e muitos estavam morrendo com depressão, perdendo a vontade de viver. Ele achou um motivo para viver em meio àquela circunstância e sobreviveu à Segunda Guerra. Mas ele disse, eu vou tentar ajudar os meus irmãos, confortando eles. E ele sentiu esperança, não se entregou para a depressão, não se entregou para o desânimo. Em meio àquela situação, ele encontrou forças, motivação para contornar a situação e se manter vivo e ajudar os outros. É isso que temos que fazer. Era o segredo extraordinário. A ajuda de Deus, porque José era o homem que mudava as circunstâncias. Então nós temos que tentar mudar as circunstâncias. Aprenda isso, não esqueça disso. Vendo Potifar, isso chama atenção. As pessoas serão atraídas pelas tuas boas atitudes. Olha só, vendo Potifar, José era tão extraordinário
que até mesmo o pagão Potifar teve de reconhecer a origem divina de seu caráter e poder. Assim, Potifar soube aproveitar o serviço de José, deixando-o a encargo toda a sua casa. A maioria dos escravos, olha um dado histórico aqui, a maioria dos escravos naquela época trabalhava duro no campo, mas Potifar deu a José um trabalho na sua própria casa, como mordomo. Todos os escravos daquela época sofriam lá no Egito, no campo, trabalho forçado, braçal, e não era vergonha não, muitas pessoas gostavam até de trabalhar, o trabalho sempre dignificou o homem, mas José foi diferente. Ele não saía no ardor escaldante daquele sol do Egito, tivemos o privilégio de conhecer, e José então foi colocado na casa de Potifar. Isso foi um privilégio que Deus concedeu a ele pela virtude que Potifar observou estar na vida de José. Como eu disse, não espere o milagre de Deus sem querer fazer nada. A Bíblia diz que Deus abençoava o trabalho das mãos de José. Então tente contornar a situação, tente trabalhar, faça a tua parte, se dedique para contornar as crises e Deus abençoará o trabalho das tuas mãos. Olha que aplicação interessante aqui, ó. Mesmo em dificuldades, José permanecia confiando e agradando a Deus. E esse é o grande problema, meus irmãos. Nas situações adversas, tem cristãos que desagradam a Deus. Se tem uma coisa que não agrada o Senhor, é a murmuração e a reclamação na situação adversa. Vocês lembram lá no deserto? Muitas pessoas não entraram na terra prometida porque murmuraram lá no deserto. Então não entre nessa transgressão. Mesmo em dificuldade, José permanecia confiando e agradando a Deus. O Senhor era com ele, ao ponto de Potifar perceber que José era favorecido divinamente. Os historiadores dizem que Potifar entendeu, mas ele é favorecido divinamente. Ele tem algo que as outras pessoas não têm. É claro que Potifar não se converteu à fé monoteísta. Ele era politeísta, acreditava em vários deuses, mas ele acreditava que José era influenciado divinamente. E aí então ele favoreceu José. Olha só, assim ocorrerá com quem hoje anda na presença de Deus, mudando as circunstâncias e fazendo um trabalho diante de Deus e dos homens de maneira justa, honesta e dedicada. Deus vai mudar as circunstâncias, vai fazer prosperar se a gente fizer a nossa parte como fez José. Tópico 3, José prosperou na casa de Potifar. Olha que interessante, ponto de destaque. José superou a crise da escravidão sem mágoas e com pureza. É algo que a gente observa do início ao fim, a gente não vê José magoado. A gente não vê José melancólico, mas os meus irmãos, eu fui vendido, eu tive um infortúnio, a minha vida é uma lástima. Não, José se concentrava no hoje. Ele se concentrava no que estava à sua frente. Ele construía o seu futuro um dia de cada vez. Já disse, o sábio, se você viver bem o teu presente, você vai olhar de maneira agradável para o passado e vai ter esperança e certeza de um futuro abençoado, porque tudo depende do presente. E nós vimos José que ele era um homem do presente. Ele vivia da melhor maneira o presente. E aí a gente não vê José com mágoas, com ressentimentos. E isso fica uma grande lição para nós nos dias de hoje. Construa o teu presente. Viva o teu presente da melhor maneira possível. Com certeza terás um futuro abençoado e excelentes lembranças do passado. Subsídio teológico, mordomo. Parece que a propriedade de Potifar era de difícil administração. Olha que dado interessante aqui. Ó. Havia muitos deveres, Potifar tinha muitos escravos, talvez até várias propriedades. Os deveres de Potifar, ele era um oficial do exército de Faraó. Os deveres de Potifar como oficial do exército mantinham-no sempre ocupado fora da sua casa. Era mister que tivesse um homem bom que cuidasse da sua casa. José era esse homem bom que Potifar viu,
sabedoria em José? Além de ser um bom trabalhador, José era um bom guardador, zelava das coisas que Potifar tinha. Assim como Labão era abençoado por causa de Jacó, assim também Potifar recebia bênçãos do Senhor por causa de José. Conforme Gênesis 30 e 27. Vale a pena a gente ler. Gênesis 30 e 27. Então disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Próprio Jacó recebia esse favorecimento de Deus, Labão prosperava. Essa virtude estava também em José, de ser dedicado, de ser trabalhador. A gente viu o quanto Jacó trabalhou e Deus abençoava o trabalho das mãos dele. José também trabalhava e Deus abençoava. E assim também Potifar percebeu. A casa de Potifar, olha só, era abençoada e seus bens materiais se multiplicavam na casa e no campo. Ou seja, onde quer que Potifar tivesse alguma propriedade, José lá estava a fim de garantir o sucesso e a prosperidade das propriedades de Potifar. Então, aonde José colocava a mão, Deus abençoava. Aplicação: se andarmos com temor diante de Deus, conforme Gênesis 39:9, olha aqui, ó, Gênesis 39:9. A vitória na vida de José tinha um segredo. Olha aqui, ó, versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. A resposta José estava dando para a esposa de Potifar. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então aqui, a Bíblia revela que José sempre teve temor a Deus. Olha só, se andarmos com temor diante de Deus, conforme José andava, Gênesis 39:9, todas as coisas irão contribuir para o nosso bem, conforme diz a Bíblia. Todas as coisas hão de contribuir a favor dos que amam a Deus. Então as coisas vão trabalhar ao teu favor. Parte 3. Sabedoria para administrar as crises, ou a crise. Primeiro tópico, José é abençoado por Deus na prisão. Eu percebo em toda a história José vivendo o seu presente da melhor forma, dando sempre o seu melhor. Isso aqui fica aqui um conselho para os trabalhadores, para os empregados, para os funcionários. Sempre dê o teu melhor. Isso vai te fazer bem. Não, eu sempre faço o meu melhor. E fazendo o nosso melhor, em qualquer circunstância, qualquer momento, qualquer empresa, qualquer comércio, qualquer trabalho, qualquer indústria, qualquer loja, na igreja inclusive, principalmente, você dando o teu melhor, Deus abençoará o trabalho das tuas mãos. José é abençoado por Deus na prisão. Ponto de destaque. José foi vítima da injustiça humana, é verdade. Porém, foi alvo da justiça de Deus. Nós temos o Jeová Sidekno, que é o Deus da justiça, que trabalha a favor dos seus filhos, quando os seus filhos então andam diante do Senhor com as suas práticas que agradam a Deus. Os presos do rei, olha que dado interessante aqui, subsídio teológico, provavelmente devem ser distinguidos, a Bíblia fala que eles estavam no cárcere dos presos do rei. Esses presos devem ser distinguidos dos prisioneiros comuns. Talvez fossem aqueles envolvidos em crimes políticos, ou outros que ameaçassem o rei, os seus familiares, ou o reino, ou até mesmo as forças militares. É como se fosse hoje um presídio na Polícia Federal. Hoje tem no Exército, tem o presídio lá do Exército, na Polícia Militar, tem o presídio da Polícia Militar. Então há uma diferenciação aqui. José, alguém faz ideia que José estava lá no cárcere, junto com todos os outros presos comuns. Não, não é isso. Essa prisão fazia parte do complexo de edifícios de que se compunha a residência de Potifar. Visto ser ele um capitão da guarda real, Potifar, conforme Gênesis 43. Aquele versículo também revela, aqui vou ler um versículo para os irmãos, Salmo 105, verso 18. Apesar de ser um presídio diferente, com presos diferentes, José sofreu no presídio, porque o Salmo 105, verso 18, indica que os pés de José foram presos com grilhões de ferro. No entanto, após algum tempo, José recebeu responsabilidades até mesmo na prisão, conforme Gênesis
40, verso 4. Então nós vimos que José, apesar de ter sido colocado num presídio diferente, com presos que não eram presos comuns, mesmo assim ele sofreu lá. Porém, ele, vivendo o seu presente da melhor forma, conseguiu se destacar até mesmo no presídio. Os historiadores contam que ele passou a supervisionar os presos do presídio, com organização de horários, de atividades, de alimentação, de comportamento. E uma coisa que chamava muita atenção no mundo antigo era o estado do semblante das pessoas. O semblante das pessoas. No mundo antigo, pra você ter uma ideia, se alguém trabalhasse para o rei e chegasse diante do rei com o semblante caído, muitas vezes essa pessoa era destituída do cargo e até mesmo preso. Há quem diga que muitos foram presos, destituídos de seus cargos, porque chegavam diante do rei com o semblante caído. Isso aconteceu com Neemias. O rei perguntou para Neemias, por que eu vejo você andando triste? Então, José, entende-se que José nunca estava com o semblante caído. Tá? E alguns historiadores comentam que o copeiro e o padeiro, provavelmente no dia do aniversário do rei, e alguns acreditam que eles ficaram 1 ano presos, devido à festa do aniversário do rei, não se sabe exatamente o que eles fizeram, mas os dois foram destituídos de seus cargos e foram presos, e ficaram a cargo de José. E aí então José, com sempre seu semblante, nós entendemos pelo seu perfil, pelo seu testemunho, e sabendo ainda dessas questões históricas e culturais, José tinha um semblante que chamava atenção. E ele se destacava pela fisionomia do seu semblante. E aí então ele acabou supervisionando esses presos lá na frente, isso resultou em bênção para ele. Aplicação. Novamente José foi provado e aprovado, nos deixando o exemplo de que seremos provados, é verdade, por Deus, na mesma proporção do tamanho das bênçãos que iremos receber. Alguém fica perguntando, por que José sofreu tanto? Irmãos, isso aqui é uma frase minha, anote essa frase. Nós seremos provados por Deus na mesma proporção do tamanho das bênçãos que iremos receber. Ou seja, de acordo com a bênção que você vai receber, se ela for grande, grande também será a tua aprovação, você pode ter certeza disso. Eu disse esses dias para os jovens, dando uma escola dominical para os jovens, é difícil entrar para trabalhar em uma repartição pública bem disputada, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, na diplomacia, na justiça eleitoral, num fórum. É fácil ou difícil entrar para trabalhar nesses lugares? Aí os jovens disseram, é muito concorrido, a prova é difícil demais. Eu disse, então, as provas são difíceis porque as bênçãos que se deseja são imensas. Então, a prova vai ser de acordo com a proporção do tamanho da bênção. Ok? Eu até falei para eles, por que o justo sofre aqui nessa terra? Por que é tão difícil as coisas aqui nessa terra? Porque o céu é um lugar de muita bênção. É muito bom o céu. Então não é fácil mesmo para entrar lá. Assim como uma repartição pública é tão bom, o salário é tão alto, mas também é difícil para entrar lá. Então é mais ou menos essa proporção. E as provas de José foram grandes porque a sua bênção era imensa. Mas ele foi provado e aprovado. Olha só, tópico 2, José e os 2 oficiais de Faraó. Ponto de destaque. O agir de Deus estava sobre a vida de José, sempre. O agir de Deus nunca se ausentou da vida de José. Subsídio teológico, o cargo de José. A José foi dada a tarefa específica de guardar os 2 oficiais. Isso sugere que eles devem ter cometido alguma falta grave. Eu disse que eu ia comentar sobre isso. Alguma falta grave, pois de outro modo não haveria necessidade de segurança sob condições especiais. Temos aí a estranha circunstância de Potifar ter empregado os serviços de José. Para quem não sabe, foi o próprio Potifar que pediu para José cuidar dos outros presos.
Aqui tem uma coisa interessante. Temos aí a estranha circunstância de Potifar ter empregado o serviço de José, porquanto este permanecia digno da confiança de Potifar, como nos tempos em que estiveram na sua casa. Potifar ainda via algo bom. Alguns até acreditam que Potifar ele não quis contrariar a esposa, porque a esposa deveria ser filha também de um nobre, e aí então contrariar a esposa, tinha toda a questão de partilha, ele poderia até mandar matar a esposa. Mas alguns acreditam, historiadores acreditam que ela era de posição, linhagem nobre. Então ele não querendo contrariar, preferiu então sacrificar o escravo, ou punir o escravo. Mas ele acreditava em José. Alguns acreditam que Potifar acreditava em José. Por isso que ele deu novamente crédito para José e colocou José numa posição ainda de destaque lá no presídio. Olha só, talvez ele não acreditasse que José era mesmo culpado do crime de que fora acusado contra a sua esposa. O trabalhar de Deus fez com que o copeiro e o padeiro de Faraó fossem presos e ficassem aos cuidados de José. Deus ainda deu a José a interpretação dos sonhos dos presos, para que mais tarde José pudesse sair da prisão. Então, nós vimos o trabalhar de Deus em tudo isso para recompensar uma postura tão digna de ser abençoada que tinha José, com a postura de viver da melhor forma o seu presente. Como nós vimos aqui, confiando em Deus, não murmurando e, de acordo com seu bom testemunho, sua história, viver com um semblante alegre, não um semblante caído de murmurador. Olha só, aplicação. Em Deus está o querer e o efetuar. Nós vimos aqui, no tópico 2, José e os dois oficiais de Faraó, nós vimos aqui o trabalhar de Deus mesmo, especificamente. Deus permitiu, porque daí entrou os sonhos, que já entra no lado místico. Então, vimos um trabalhar de Deus, aqueles homens foram presos, tiveram sonhos, José interpreta os sonhos, e aí então por causa disso, o trabalhar de Deus levantou José, na aplicação conforme Filipenses 2:13. Em Deus está o querer e o efetuar. Muitas vezes Deus trabalha completamente nas circunstâncias. Tópico 3. Da prisão ao palácio. Ponto de destaque. O projeto de Deus na vida de José o levaria da humilhação à exaltação. Era um projeto de Deus. Subsídio teológico. Passado 2 anos completos, José continuava na prisão. Não foi fácil. Servindo como supervisor. Mas ele permanecia em um estado equilibrado espiritualmente. O copeiro-chefe o tinha esquecido, mas Deus não. Os irmãos conhecem a história. A habilidade de José como intérprete de sonhos abriria o caminho diante de Deus, diante também dos egípcios. A interpretação de sonhos era importante para os egípcios. E intérpretes profissionais de sonhos ganhavam a vida exercendo essa atividade, para quem não sabe. Então Deus usou 2 sonhos para elevar José da miséria da prisão para o esplendor da corte. José tinha mostrado que era fiel a Deus e, por consequente, apto para o serviço. Deus levantou José como um interpretador de sonhos. A primeira exaltação de José aos olhos do Egito foi como um interpretador de sonhos. Chamou a atenção do copeiro e depois do próprio Faraó, que teve a visão das vacas. Aplicação. José soube esperar em Deus, diante de todas as crises que enfrentou. E é o que nós temos que fazer, esperar em Deus. E Deus, de forma incrível, anote essa frase, e Deus, de forma incrível, justa e recompensadora, exalta José diante de todo o Egito. Olha só, presta atenção nessa informação aqui, conta a tradição que havia uma lei no Egito que fazia todo o povo se curvar diante daquele que fosse exaltado por Faraó. Uma lei. Alguns até dizem que até uns anos atrás essa lei ainda tinha no Egito, não sei se tem hoje. Diante disso, é provável que a esposa de Potifar e o próprio Potifar tiveram de se curvar perante José, para se cumprir parte da revelação que Deus deu lá atrás sobre as estrelas, que falava de muito povo. Não era só a família de Jacó. Por fim, sabemos que José viu a revelação de Deus se cumprir também diante da sua família. E ser mais exaltado ainda, agora não apenas pelo homem, mas também pelo próprio Deus.
Os historiadores comentam que essa lei dizia que quando o faraó exaltava um ministro, ele era colocado numa carruagem, saía pelas ruas do Egito e o povo se curvava diante daquele que o faraó exaltava. Então é bem provável que a esposa de Potifar, o próprio Potifar, tiveram que se curvar perante José quando José foi exaltado, segundo essa tradição que havia no Egito. E nós sabemos que o resumo de tudo isso era realmente o cumprimento de uma promessa que Deus havia selado na vida de José. Chegamos ao final, a nossa conclusão nos diz assim: todas as dificuldades pelas quais passamos quando estamos no plano divino são para nos ensinar. E eu ainda disse que a medida da aprovação ela é de acordo com o tamanho da bênção que você vai receber. Deus preparou o espírito de José para as crises que enfrentaria e para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens. Nós podemos concluir aqui, tirar de lição preciosa para a nossa vida, não importa o tipo de crise que você venha enfrentar. Saiba que Deus não te abandona. E se você viver o teu presente da melhor maneira, confiando em Deus de maneira prudente, você pode ter certeza, todo o mal que vai te rodear, Deus transformará em bênção e vai fazer esse mal se transformar em bem, para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. E de uma coisa eu estou certeza, não quero aqui fazer sensacionalismo. Se você, mesmo que uma situação de tragédia aconteça, irreversível, materialmente falando, humanamente falando, você pode ter certeza, o reino de Deus está dentro do teu coração. E dentro do teu coração, tu não vai perder o ânimo de dizer como Jó disse, eu vim nu e nu eu posso voltar. O Senhor me deu e o Senhor me tirou. Bendito seja o Senhor. De uma coisa eu dou certeza, dentro do coração daquele que serve a Deus, nunca haverá desespero, porque Deus está com ele. Guarde essa palavra, esteja domingo na escola dominical, aprendendo com os irmãos, compartilhe, irmãos. Eu peço que você pegue esse vídeo e compartilhe, seja um evangelista nos meios de comunicação. Deixa o teu ok, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.